Saudações, terráqueos! Tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui no canal da Ciência Universalista. E hoje o tema livre-arbítrio. Certamente vocês já ouviram essa expressão, principalmente em estudos religiosos. Mas não só religiosos, como no campo filosófico e no dia a dia também. E o que seria livre-arbítrio? Arbítrio, difícil até de falar. A gente sempre pensa em liberdade, somos livres, né? O que são nossas escolhas. Então, nosso bate-papo de hoje é esse. E um assunto bem interessante que vai envolver um link com diversos outros assuntos, tá? Então, livre-arbítrio, o que seria? O significado que a gente obtém aí pela internet, dicionário, o que for, é que livre-arbítrio é a possibilidade de decidir e escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Tá? Isso foi retirado no Google. Mas, em cima desse conceito, será que essa é a ideia que a gente tem do livre-arbítrio? E para isso, antes de a gente dar sequência à nossa apresentação de hoje, eu queria mostrar, eu solicitei no grupo, tá, no WhatsApp, essas duas figuras ilustres, o Edson, lá de São Paulo, e a Ingrid, de Salvador, onde para eles colocarem, né, eles se manifestaram e colocaram a opinião deles do que seria o livre-arbítrio. Então é bem rapidinho, é um minutinho de cada, e achei um texto interessante, visões um pouco diferentes, mas que a gente vai abrir, né, como discussão de hoje. Então acompanha aí o depoimento de Edson e Ingrid aqui, que participam do Ciência Universalista, dessa grande rede. E daqui a pouquinho a gente se fala, tá? Curtam aí a posição deles dois. Até daqui a pouco. Olá, amigos. Hoje responderemos o que é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem para escolher em que caminho quer seguir. A expressão é utilizada por diversas religiões, como catolicismo, espiritismo, budismo e etc. O real significado do livre-arbítrio tem sentido religioso, psicológico, morais e científicos. Para algumas pessoas, o livre-arbítrio significa ter liberdade e, muitas vezes, confunde com o desrespeito e a falta de educação. Cada um realmente tem que fazer o que quiser com a sua vida e escolher qual caminho quer seguir, desde que não prejudique ninguém. Você acha que tem livre-arbítrio? Segundo as religiões, Deus nos deu o direito de tomarmos nossas decisões por conta própria, mas colocou consequências para cada uma. Sendo assim, temos nossos impulsos oriundos dos instintos dados por esse mesmo Deus, mas, diante das regras morais e sociais em que vivemos, quando escolhemos algo que vá contra essas diretrizes, arcamos com as consequências. E por que esse Deus criou as consequências? Porque ele sabe muito bem que o ser humano não está pronto para ter livre-arbítrio de verdade. Sem as consequências, agredimos e matamos uns aos outros e tudo ao nosso redor. Ou seja, somos cerceados pelas leis da natureza, leis morais, éticas e sociais. Se você quer continuar vivo e em sociedade, isso já limita seu poder de escolha. Pergunte a um transgressor compulsivo se ele se sente livre para fazer suas escolhas. Lembrando que não está em discussão se é certo ou errado. Apenas estamos falando se o livre-arbítrio realmente é sinônimo de liberdade. Quer se sentir livre? Molde seus instintos e suas vontades ao que é aceito na sociedade. Depois disso, quando suas atitudes corresponderem à massa, você fará escolhas que serão aplaudidas por toda a comunidade e falsamente se sentirá dono das suas próprias ações. Estamos de volta. Então vocês acabaram de ver o depoimento do Edson e da Ingrid. Achei depoimentos bem interessantes. E a Ingrid mesmo colocou um texto feito por ela bem interessante mesmo. E a gente vai levar essas discussões agora, né? Somos livres? O que é liberdade para a gente? Então vamos falar agora de escolhas e liberdade. A gente sempre fala muito, quando fala em escolha,
a gente fala em escolher o quê? Escolher oportunidades. Ah, você tem que saber abraçar as oportunidades da sua vida. Mas o que seriam essas oportunidades? Tem uma frase, um texto interessante, ó. Há oportunidades excelentes em toda parte. Mas às vezes precisamos mudar e alterar a perspectiva para poder enxergar completamente o que está à nossa disposição. Aí tem embaixo ainda, mude como ajustar o seu ponto de vista e tirar o melhor de todas as situações, de Michael Heppel. Então é o seguinte, esse texto já está mostrando que para você julgar uma oportunidade, uma situação como excelente, como boa, tá? Você precisa mudar sua perspectiva para ver se realmente todas as suas opções estão ali, para você julgar aquela escolha como boa, como a melhor. E o que é mudar essa percepção? O que é mudar de perspectiva nesse cenário? Isso que é o mais complexo. Então, perguntas. Por que recebemos oportunidades? Porque na vida não é como você quer, você vai. E por que você recebe oportunidade? Ah, mas você pode criar sua oportunidade. Mas será que é só as oportunidades de nossas vidas são só criações nossas? Ou nós também, o meio fornece até nós? E de onde vêm essas oportunidades? E principalmente, para que servem as oportunidades em nossas vidas? Então, pensando agora em escolha, vamos pensar em liberdade. Tá? E o que é liberdade? Parecem questões bem simples, mas a gente vai ver que é necessário para enxergar a coisa de outra perspectiva. Então, olha aí o mestre Gandhi falando. A prisão não são as grades. E a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Acho essa frase de Gandhi fantástica. E aí então eu pergunto, o que é ser livre? Reflita, o que é ser livre? Existe limite para a liberdade? Como é que o universo trabalha em cima disso? Então vamos lá, percepção. Quem é esse homem aí que vocês estão olhando aí? Pequenininho, se você está no celular então, você vai ter que dar um zoom. Olhe direito, quem é esse senhor? E por uma questão de perspectiva, a gente pode não sei quem é esse homem, não sei quem é esse senhor, mas se você olhar de outra perspectiva, a gente vai ver que, peraí, opa, não é bem um senhor, e sim uma mulher sentada com um cajado, parece um olho, ou seja, é só a gente mudar de perspectiva que literalmente uma nova dimensão surge, um novo universo aparece. Tá? Então, peraí, eu tinha uma escolha de dizer ou não quem era aquele senhor. Ou seja, a questão agora já mudou, não tem mais senhor. Não tenho nem mais escolha de dizer quem era o senhor, porque não existe senhor. Agora, quem é essa mulher? E aí, a coisa vai mudando. Então, para esse vídeo não durar 29 horas, a gente precisa saber primeiro o que nós somos, como seres aí de um universo, o que somos, ou seja, quem somos. E para isso existe um vídeo aqui no nosso canal que eu convido vocês a assistirem, que é o vídeo Quem Somos, o que Somos. Então, sua perspectiva sobre você mesmo, você vai ver que ela é altamente limitada. Você não faz ideia do que você é e do que você pode vir a ser. Isso não falando na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida social, não. Isso você como uma potência cósmica, universalmente falando, você como singularidade, como indivíduo, o que você é. E aí, vamos avançar? Então, convido a assistir esse vídeo para vocês já terem um formato, uma ideia, um questionamento novo a respeito do que somos, tá? E dentro das limitações que nós temos, só um minutinho. Pequena interrupção técnica, mas voltamos. Dentro das nossas limitações, a gente vai ver que a gente tem a limitação do tempo, tá? Então, o que é que a gente sabe? Qual é o nosso conhecimento? O que é que a gente conhece? Somente o agora, tá? 30 anos, 70 anos, 100 anos atrás, é praticamente o agora, é pouca coisa em relação ao tempo universal, ao tempo cósmico. Então, até quando do passado e do futuro a gente pode mensurar, ou pode prever também um passado? Então, existe conexão entre acontecimentos do passado com o futuro? Como é esse link? Como isso acontece dentro de sua vida, tá? Então, para isso, existe um vídeo chamado Ciclos de Perspectiva, ou seja,
a geometria do tempo, tá? Então a gente vai começar a abordar o tempo de uma maneira não linear, um pouco diferente, e a gente vai ver que o tempo ele é altamente referencial relativo à sua perspectiva, a você, a uma singularidade desse universo. Então eu convido a assistir esse longo vídeo, tá? Mas com muita informação, vai falar sobre dimensão, vai falar sobre a estrutura do universo, até chegar em você em relação a essa variável chamada tempo. Então a gente vê o seguinte, que percepção e aprendizado é o que vai gerar o seu conhecimento, tá? Então assistam, que é bem interessante. E um outro vídeo, vocês estão vendo que para falar de livre-arbítrio, o pré-requisito é imenso, é bem complicado. Então, recomendo vídeos que já foram feitos, e um deles é o Múltiplas Vidas, que é o seguinte, a gente vai ver que a gente não tem, a nossa perspectiva ela é limitada. Temos a limitação, dentre várias, a do tempo. E para a gente entender como é que funciona as nossas escolhas, até onde existe a nossa liberdade, a gente vai buscar o ponto de equilíbrio disso tudo, tá? Então, existe criação no equilíbrio, ou seja, a criação, a existência, ela é justa, tá? E como mudar a nossa percepção e buscar o equilíbrio universal? Como buscar o equilíbrio universal? Como a gente enxergar que tudo na natureza tende ao equilíbrio, se adapta, se reorganiza para um novo estado de equilíbrio energético. E buscando esse estado de equilíbrio energético, eu chamo de equilíbrio universal, aqui poderíamos chamar de justiça divina, sabe aquela coisa, pô, quanta coisa na vida, quantas situações, isso não é justo, isso não é justo. Aí peraí, mas a gente está em uma perspectiva limitada. Então, nesse vídeo Múltiplas Vidas, tentei abrir um pouco a mente e aumentar um pouco essa perspectiva para enxergar a nossa vida de uma outra maneira e buscar um novo entendimento do que seja esse equilíbrio universal dentre essas diversas situações que acontecem no nosso dia a dia. E aí a gente vem, tá, então, será que existe então um controle para esse equilíbrio universal? Ou seja, será que essas situações da vida, que tudo que está acontecendo, existe um controle para que isso atinja um equilíbrio, já que a gente vê que tudo tende a um equilíbrio? O que seria esse controle? Então, coloco para vocês, controle versus caos, aleatoriedade, e versus escolhas. Então, a vida está além de suas percepções, mas segue um equilíbrio além do caos. Nos resta a opção de inteligência reguladora. O que é que eu quero dizer com isso? A vida, ela existe além de sua percepção, ou seja, além daqui da mente Rodrigo, existe um universo infinito de vida, de acontecimentos, que eles estão acontecendo, tá? Dentro da minha perspectiva, mas da sua já é de outra coisa, você já tem uma visão diferente disso tudo, tá? Então uma coisa, apesar de estar linkada, se torna independente da outra, daí chamar de individualidade. Por isso que eu sou uma perspectiva única do universo. Individualidade é isso, que eu chamo de singularidade, o contínuo. Então, nos resta só a opção seguinte, que não sou eu que estou controlando isso tudo, nem você que está controlando isso tudo. Existe um controle universal, onde nós, perspectivas únicas, todos nós, tudo na vida, imerso, tenda ao equilíbrio, tá? Então, aquelas leis universais, lei de energia, lei de conservação, lei de tudo, ela vai fazer com que isso tudo tenha equilíbrio. Mas o que seria esse controle do equilíbrio universal? O que seria essa unidade reguladora? Aí a gente vai para um vídeo chamado Deus versus Big Bang, que é o início, que a gente vem sempre aquela questão. Existe a possibilidade, vou utilizar a palavra, isso aí, Rodrigo, que você está falando, é Deus. Sim, mas o que é Deus? Deus é uma palavra. Ela vem com significado. O que é que representa Deus, a palavra Deus em sua vida? Então, o vídeo vai discutir um pouco isso. E aí, Deus seria aquela coisa, o equilíbrio está aí. Eu não sei o que é, mas é Deus. É uma versão. A outra não. O equilíbrio está aí. Isso é o Big Bang. Big Bang é um movimento. E um movimento não pode responder por um equilíbrio todo.
Ah, não, mas isso aí, Rodrigo, na verdade é tantos pontos que isso aí é impossível, é o caos. É o caos, é bonito, isso se torna até culto, né? Muitas vezes falar teoria do caos. Caos para mim é aquela coisa, eu não sei, não quero saber, não tenho como saber e ainda tenho raiva de quem sabe. É quase essa pegada quântica da coisa, né? Existe também, não, a força em tudo motriz, é o eletromagnetismo. Né? Tem umas pessoas que vão estar rindo já de mim agora. Eletromagnetismo, eu compreendo essa palavra como uma manifestação energética, uma forma da energia se comportar em cima do eletromagnetismo, como calor, como diversas outras formas, tá? Inclusive em muitas formas que a gente nem imagina que existem, a gente não consegue identificar, captar devido à nossa dimensão ser limitada. E tem aquela também, não existe controle. Não existe essa coisa de controlar, de nada na vida é controlado, tudo é para cima. Tá? E como é que essas leis, como é que isso veio do nada? Então a gente está vendo aí que não é bem assim. Né? Que a vida é muito complexa, é muito inteligente. Então eu consideraria o seguinte, que existe sim um início de tudo, tá? Onde uma unidade reguladora que é o início do cosmos, o princípio inicial do cosmos, certo? Onde rege todas essas leis, todas essas dinâmicas e tende tudo ao equilíbrio, tá? Então a gente vai ver a criancinha questionando. Foram justamente esse questionamento que a gente já fez. Né? O que seria a palavra Deus para você? Causa primária de todas as coisas? Massa. O que seria Big Bang para você? Ah, Big Bang é a origem de tudo? Mas aí seria uma causa primária de todas as coisas? Tá bom. Não estou aqui para dizer o que é a verdade. Mas para você ver que nos prendemos às vezes a rótulos que não compreendemos ou que não explicam muitas coisas. E no final, todos vão mostrar que a gente não tem capacidade de entender isso tudo. Então a gente vai para a origem. Então, o que seria a origem? Falando um pouco de nós, para a gente saber o que são nossas escolhas, entender um pouco da gente, muita gente fala como é que nós somos livres, nós fomos criados por um ser lá no céu que fica, Rodrigo vai fazer isso, Rodrigo vai fazer, não vai fazer aquilo, vai acontecer isso com ele, não vai. Como é que ele é livre? Ele é um fantoche dessas mentes reguladoras. Ou então, pior ainda, nós viemos de seres extraterrestres. Aí já tem aquela palavra, extraterrestres, vai comer seu cérebro do mal, né? Então, nós somos criações de outras civilizações, como é que podemos ser livres, etc. E eu parei, você para analisar, peraí, estamos falando de quê aí? Eu considero isso tudo como possibilidade de criação desse corpo, dessa máquina 3D para experimentações, né, a densidade de realidade 3D na superfície da Terra. Olha como o negócio está lá mais limitado. Mas não a consciência a quem eu chamo de Rodrigo hoje. Porque eu não sou Rodrigo. Rodrigo é uma experiência do que eu sou. Tá? Onde você pode me chamar de vários nomes e eu sou aquele que sou e acabou. Hoje me chamam de Rodrigo. Então, minha consciência, considero que ela veio junto, como todos vocês, do princípio universal, o princípio do cosmos, a quem, no popular, eu chamaria de Deus, ou vocês podem chamar de qualquer nome, tá? Mas como esse princípio, só o princípio. Eu não vou entrar em mérito mais nada desse princípio, porque eu acho que eu nem posso, nem tenho condições. Mas a minha consciência veio daí e vem passando por diversas experiências que estão além do tempo, certo? E inúmeras experiências e atualmente eu estou nessa, né? Então, já saímos um pouco daquela preocupação de questionar, estamos limitados, etc. A gente vai ver que tudo é relativo. E caminhamos dentro desse equilíbrio universal, equilíbrio de uma perspectiva limitada de N experiências para a nossa evolução. Então, essa unidade controladora, a vida, ela trabalha, vamos dizer assim, para a nossa evolução. Mas o que seria evolução? O que é evolução para você? O que é evoluir na vida? Então, um conjunto de experiências agregado à nossa consciência. Tá? Nós nos reconhecendo, daí a importância de assistir outros vídeos, como consciências,
chame de espírito, chame do que você quiser, unidade divina, unidade cósmica, nós como consciências, certo? Vamos mudando de perspectiva ao longo da jornada de aprendizados esse que vão agregando, né, conhecimento, ou seja, experiência mais perspectiva, vai agregando conhecimento à nossa consciência, conhecimento esse que faz a consciência se expandir e atingir uma nova densidade de realidade, ou seja, uma nova dimensão, uma nova perspectiva, e aí a gente vai, nesse movimento fractal, certo? Não só do universo como da consciência, e expandindo aí propriamente o nosso universo íntimo. Então, achei interessante essa gravura. Você está deixando ontem, seguindo para o amanhã. Aí, boa viagem e viva sempre. E essa realmente é a ideia. Então, evolução. Carregamos uma infinidade de experiências. Gente, uma infinidade mesmo. A gente já passou por várias situações, várias etapas, não só aqui na Terra, como em outros lugares, em outras formas de vida, tá? E temos uma bagagem muito grande. Então, dados do passado, eles estão ressoando no presente inconscientemente. O que é isso? Trilhando um novo caminho em suas escolhas conscientes, tudo resultado de uma fração da realidade, você e sua percepção. O que seria dados do passado ressoando no presente inconscientemente? A gente vê que a nossa consciência, vamos chamar o nosso espírito, para não confundir agora, existe uma parte consciente, que muitos chamam de ego, essa daqui, Rodrigo falando, estou ligado nas paradas, isso aqui é um computador, isso aqui é isso. E existe aquele inconsciente, onde é uma parte da meu espírito, da minha consciência, etc., do meu eu, onde ela também se manifesta, certo? Quantas coisas a gente faz por instinto, por impulso, ou que a gente é induzido por um canal inconsciente, e aí nós temos sonhos, temos tantas coisas. Eu coloco o seguinte, a nossa bagagem dessas experiências todas está em um HD externo, tá? E esse HD externo, ele é muito grande. Ele é um HD praticamente infinito, tá? De armazenamento. Mas para cada densidade de realidade, cada experiência, nós não conseguimos trazer esse HD inteiro. Agora eu tenho um HD aqui, meu cérebro, com uma certa capacidade, tá? Isso a gente vai ver no vídeo sonhos, eu vou falar até um pouco sobre isso também. Então, quando eu venho para essa experiência, eu consigo acessar alguns dados daqui via inconscientemente, porque a minha consciência já está aqui ocupada em registrar essa densidade. Então, a gente tem todo o reflexo dessas experiências anteriores como formação do nosso caráter, quem nós somos. E não experiência direta. Peraí, quando eu vivi, não sei aonde, quando eu fui isso, quando eu fui aquilo, a gente não consegue lembrar agora. Né? Nos vídeos a gente mostra que isso, mais para frente, a gente vai conseguindo acessar esse outro material quando a gente já tiver uma unidade de processamento mais competente e maior. Então, toda essa bagagem consciente que vem por aqui, pelo nosso caráter, ela está influenciando nas nossas escolhas conscientes, tá? Onde essa mistura toda vai formar quem você é, quem você é, ou seja, o ponto de percepção desse universo, que é a sua individualidade. Então, quais são as possibilidades desse universo, das nossas existências? Ela anda muito com afinidade. Então, eu coloquei uma frase aí para a gente pensar sobre ela. As experiências são alocações no espaço-tempo-consciência em sintonia com o nosso estado vibracional. O que seria esse espaço-tempo-consciência? Espaço-tempo é uma região desse universo aí, infinito, associada a um tempo e associado à sua perspectiva, que eu chamei aí de consciência. Então, o que é a nossa experiência? É uma alocação, é uma marcação no universo dessa consciência, você, nesse espaço-tempo, nesse tempo, ressoando com a sua vibração, que é o seu estado, vamos dizer, emocional, o seu estado de consciência. Só para você ter uma ideia, meio complexo, pode soar inicialmente, mas o Tesla, um dos maiores gênios que já passou, o pai do eletromagnetismo, uma das maiores mentes que o capitalismo afundou, literalmente matou, ele fala o seguinte: se você quer conhecer o universo, devemos pensar em energia, frequência e vibração.
Tá? Então, tudo é energia em densidades diferentes que vão gerando as dimensões de realidade. Tudo tem uma frequência, tudo tem um ciclo, tudo tem movimento e tudo gera uma frequência rápida, mais longa, etc. O que é isso? Estamos falando de frequência, estamos falando de tempo. E vibração. Vibração, a gente vê que tudo tem uma agitação devido à sua energia intrínseca, e isso vai gerando o quê? Vibrações diferentes, estados diferentes, matérias diferentes, dimensões diferentes, densidades diferentes. Ou seja, é todo o conjunto do universo, são esses três elementos que ele cita. E as nossas experiências estão atreladas a essa dinâmica do universo. E dentro dessa dinâmica do universo, o que seriam então nossas escolhas? Nós já vimos que vivemos em um universo onde o tempo ele é relativo à sua consciência. Se você é uma perspectiva única do universo, o tempo ele acontece diferente para você do que para mim, do que para uma pessoa ou outra, conectado ao seu aprendizado. Daí isso é um ciclo de uma perspectiva. E o que seriam, a gente vivendo nesse universo fractal, o que seriam as nossas escolhas? Gente, você já ouviu falar na física, falar um pouco sobre buraco de minhoca? O buraco de minhoca, a teoria é que no espaço-tempo existissem atalhos, vamos chamar assim, onde ao invés de você ter que fazer um longo caminho até um planeta, você pegasse um atalho, ao invés de levar 100 anos na velocidade da luz, demoraria, sei lá, um dia, por exemplo. Tá? E o que seriam nossas escolhas? Seria entrar. Quando a gente faz uma escolha, você está entrando em um buraco de minhoca. Tá? Dentro desse espaço-tempo consciência. Mas o que seria esse buraco de minhoca? Quando você faz uma escolha, até então você está, entre aspas, parado. Para você é a única coisa para você que está parada, porque o resto tem movimento. Então, dentro da sua perspectiva, quando você faz uma escolha, você entra por um buraco de minhoca e a partir dali, a partir daquela escolha, já existe um outro universo para você. Já existe um outro conjunto de possibilidades para você. Que pelo outra porta, pelo outro caminho, já seria uma outra realidade, um outro cenário e um outro universo de complexidade, de possibilidades do que poderia vir a acontecer. Então a gente não consegue prever se o caminho A ou B ia ser assim ou assado. Simplesmente você considerou naquela perspectiva o melhor caminho, entrou nesse buraco de minhoca e você já entra literalmente em um novo universo. Então, dentro das opções e limitações, caminhos diversos podem ser seguidos e nos levam a um novo universo de possibilidades. E aquela coisa, nós vimos vários buracos de minhoca. Você tem a possibilidade de escolher cada um, ou inclusive não seguir, de parar. E falar assim, para essas aqui eu não quero não. Vou ficar aqui na minha mais um tempo, até ver se encontro outro buraco de minhoca ou outro caminho, e vamos adentrando um novo universo. Então, essa coisa de viagem dimensional, estamos viajando dimensionalmente o tempo todo. Diariamente, a gente não acorda o mesmo no outro dia. Quando você já acorda uma nova dimensão de possibilidades, uma nova realidade, em novos portais de escolhas à sua frente. Tá, então a gente já viu o seguinte, existe um equilíbrio universal, certo? Que vai, querendo ou não, agregando para você, agregando conhecimento, ou seja, aprendizado, mas novas perspectivas à sua consciência, e isso tende a uma evolução. Daí eu chamar a justiça divina. Tá, e como enxergar a questão do equilíbrio, da justiça, se a gente é limitado no tempo? E ainda a outra coisa, acontecem aquelas fatalidades, aquelas coisas inesperadas. Como explicar isso? Meu Deus, como isso é justo? Como? Então, o que seriam esses fatos inesperados? Já que parece que é tudo sistemático, tudo equilibradinho, arrumadinho, né? A gente vai ver que a coisa não é bem assim. Esses fatos inesperados são fatores de um equilíbrio maior, ou seja, são fatores de uma perspectiva de uma dimensão além da nossa. A gente só vê um pedacinho da situação. Para a gente entender aquilo, teria um conjunto de parâmetros imenso para a gente poder definir. Tá, aí os cientistas colocaram que é uma situação caótica. São tantas as variáveis. Uma borboleta lá na Ásia, o bater delas, aquele deslocamento de ar, vai mexer em tantas variáveis que pode gerar um tornado lá nos Estados Unidos.
Então eles colocam que é uma coisa tão imprevisível que considera caótica, não tem como prever. Isso é limitado, ó, aqui, ó, a uma perspectiva. Mas existem consciências que quando a borboleta bate, o cara já calcula lá, fala, ih, vai rolar um furacão lá nos Estados Unidos. Então isso é referencial. Então a nossa essência, ou seja, o nosso consciente, o nosso inconsciente, o nosso espírito, como queira chamar, sua consciência cósmica, ela coexiste em diversas densidades de realidade. Agora eu estou aqui falando como Rodrigo, dentro dessa carcaça humana, na superfície da Terra. Mas nesse exato momento eu estou emanando eletromagnetismo, ondas infravermelho, ondas ultravioleta, calor, radiação, etc. Ou seja, eu estou agora coexistindo em outras dimensões. Na dimensão ultravioleta, eu estou aqui diferentão. Uma mancha, ou tipo um fantasma, sei lá. Olhando ondas eletromagnéticas, eu também estou lá, nesse mundo eletromagnético, estou aqui. Talvez contra quem está enxergando só isso de outra maneira. E aí, sucessivamente, ou seja, estamos linkados, coexistindo em diversas dimensões. Então, a gente viu nos outros vídeos, quando a gente dorme, nós estamos literalmente viajando para outras densidades de realidade. Só que quando a gente volta, como os HDs são um pouco diferentes, a gente volta só com o que a gente considera essencial. Antes de viajar, vou colocar no pendrive só as músicas top, como dizem, né? Porque não dá para encher tudo. Porque meu HD lá do carro é pequeno. Então a gente vem com sonhos, com lembranças, com déjà vu, aquela coisa toda que a gente não entende. Então a gente pega nessa bagagem consciente, nesse HDzinho externo, coloca alguma coisa de importante a gente trouxe, símbolos, sinais, e começamos a colocar no nosso consciente para ajudar na nossa experiência aqui. Então isso mostra que estamos coexistindo em várias densidades ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, mais ou menos, tá? Porque depende da sua perspectiva. Para você, para mim, por exemplo, não é ao mesmo tempo. Mas nos outros vídeos a gente aborda isso de uma maneira bem mais didática, mais demorada. Então, sonhos, lembranças, o que seria a sincronicidade? Tem um vídeo no nosso canal chamado 1111, tá? Um vídeo bem polêmico, um vídeo mais assistido aqui do canal, que chama a atenção porque isso é um fenômeno que está acontecendo no planeta inteiro. E a gente vai ver que existem diversas situações consideradas coincidências, caóticas, mas que elas estão seguindo um arranjo, seguindo um propósito, estão se tornando um grande exercício para o ser humano mudar sua perspectiva. Você começa a enxergar o que está aqui ao seu redor, ó, parede. Você começa a enxergar isso como um conglomerado de átomos e ondas passando por dentro, e pode haver comunicação nisso, ou seja, muda a sua perspectiva. E isso é um grande treinamento que a gente está passando agora. Então eu vejo esse grande projeto aí, esse grande projeto, não, esse grande fenômeno, como algo real, tá? Isso não só por mim, pessoas no mundo inteiro. E talvez algo universal, talvez seja um padrão, certo, de comunicação entre dimensões um pouco mais afastadas, onde essa interação é muito difícil, pois são formas de pensamento, formas de consciências tão diferentes que só dá para passar aquela dica, aquele professor que o cara vai fazer uma besteira assim, aí o cara olha para você, nem entendeu o que foi que houve, mas você só está dando a dica, ó. Tá errado, mas você não pode explicar. Então, a gente vai expandir a nossa percepção e com o tempo nós vamos começar a conversar, ou seja, lidar diretamente com outras dimensões. Tá? Estamos bem limitados agora. E nossa percepção são por 5, 6 sentidos bem limitados. Existem uma porrada de coisa aí e estamos em treinamento para isso. Estamos acordando, daí o chamado movimento do despertar. E aí, mas dentro desse fatalismo, dentro dessas opções de escolhas, veja como a gente precisa pensar até chegar em livre-arbítrio. A gente vai cair na dualidade, tá, Rodrigo? Existe realmente um universo, existe um equilíbrio aí por trás de suas dinâmicas. Realmente somos limitados em termos de percepção, certo? Em sentidos, somos limitados na percepção do tempo. A gente não consegue viajar no tempo, conhecer o tempo. Aí há 100 milhões de anos atrás, porque com esse tipo de conhecimento ficaria mais fácil julgar situações fatalistas, situações do dia a dia,
onde a gente entra no julgamento do bem e mal. Ah, mas isso não é justo. Isso não aconteceria porque Deus não deixaria. Por exemplo, recentemente no grupo houve um questionamento. Existe a possibilidade da raça humana ser extinta do planeta Terra? Não. Isso não está nos planos de Deus, isso não está no projeto de Deus, isso não pode acontecer. Quem foi que conversou com Deus para dizer assim, vira aí sua agenda, quais são aí os projetos da raça? Ah, não pode não. Como não? A gente vê aí direto planetas explodindo. Alguém, certamente um Tiranossauro Rex falou, não, jamais o Deus Rexão vai deixar os dinossauros serem extintos e foram extintos. Foram seguir a sua jornada em um outro meio. E aí a Terra passou por uma mudança, se tornou uma nova densidade para novos animais, novas experiências, inclusive, vamos dizer assim, a humana mais ou menos, porque a gente já viu que já tinha humanos naquela época, tá? Mas uma nova forma de vida, tá? Vamos falar assim. Então, a nossa percepção ela está diretamente proporcional com a nossa capacidade de análise e julgamento. Para você analisar algo, para você julgar algo, você tem que definir até onde você pode ir, qual é a sua percepção. E é você que a gente tem um julgamento agora, mas daqui a alguns anos, em uma nova perspectiva, temos outro julgamento. Tá? E a gente vai ver, imagina o que é para a gente agora algo absurdo. Nesse vídeo dualidade, a gente coloca várias situações. Meu Deus, que absurdo, meu Deus, que absurdo. Aí lá na frente você fala, poxa, se isso não tivesse acontecido, ia ser horrível. Graças a Deus, aquela coisa ruim aconteceu. A gente vai ver que nem sempre aquilo que parece ser ruim, é mal. É necessário. Eu considero o universo justo. O equilíbrio universal, Deus, como queira chamar, o princípio do cosmos, é justo, tende ao equilíbrio. Isso não quer dizer que vai te agradar sempre. Isso é bem diferente. Então precisamos expandir nossa consciência para enxergar, perceber um novo patamar do equilíbrio universal. Ou seja, quanto mais você evolui, mais você enxerga que o princípio do cosmos ele é justo, ele tende ao equilíbrio. Momentos difíceis realmente acontecem. Então vamos lá, estamos chegando. Liberdade. E agora, será que você é livre? Pensei seriamente em não responder. Sabe? Deixar isso como reflexão. Mas o cara deu um grito aí, né? Fala, Esparta! Eu tô mais um pouquinho, eu chego na barba dele. E aí eu vou chamar um amigo aí para explicar se você é livre ou não. E a resposta, deixo com o nosso amigo aí, Albert Einstein. Tudo é relativo. A gente vai ver que liberdade ela é altamente relativa de acordo, tão relativa quanto a sua perspectiva. E o que seria essa relatividade? Por exemplo, você pergunta, tá, então tá, Rodrigo, você é livre ou você não é livre? Depende. Os dois. Eu sempre estou sendo livre e sempre estou sendo preso ao mesmo tempo. Depende do que você está falando. Olha, somos presos, por exemplo, limitados em um corpo. Ah, mas eu queria estar fora do meu... Deus tem que respeitar meu livre-arbítrio. Eu queria estar viajando pelo universo, vendo outras coisas. Você está, mas tenha paciência, tenha calma, porque pois agora você está preso, condicionado nessa experiência. Tá? Foi uma escolha, talvez você não esteja lembrando. Então estamos presos em um corpo, estamos presos em um modo de vida, estamos presos em um planeta. Ah, Deus, respeite meu livre-arbítrio. Eu queria conhecer Saturno. Eu queria ir lá, dar uma andadinha, ver lá se tem gente lá, qual é lá mesmo. Estamos presos no planeta Terra. Certo? Nosso evento Horizonte vai chegar. A gente não estava preso em útero, saímos do útero para ver se existia vida inteligente. Existe. Estamos presos no planeta Terra. Qual é o nosso próximo evento Horizonte? Sair do planeta Terra para ver se tem vida inteligente. Essa é a ideia da consciência cósmica. Mas, dentro dessas prisões todas que a gente tem, ao mesmo tempo somos livres, somos co-criadores. Nós criamos. Por exemplo, recentemente eu questionei um amigo, ele de uma vertente bem religiosa, eu perguntei, eu olhei para um carro, perguntei assim, quem criou esse carro? Foi o homem ou foi Deus? Aí ele parou a pensar, aí ele falou, mas tudo é uma criação divina. Eu falei, para mim quem fez aquele carro foi a Chevrolet, foram engenheiros, homens que construíram aquele carro. Então, em uma perspectiva, quem fez o carro foi o homem. Sim, perfeito. Foi o homem que fez mesmo. Agora, como causa primária de todas as coisas, os átomos que estão ali não foram criados por a gente. Certo? Os átomos, a energia,
aquela densidade de realidade, aquilo já existia, nós transformamos. Então nada se cria, tudo se transforma, ou seja, somos co-criadores, nós criamos a partir de elementos já existentes. Dessa criação, desse princípio do cosmos, como eu gosto carinhosamente mais de Papai do Céu, Deus, como você queira, tchá-tchá-tchá, dá um nome aí. Ah, eu não acredito em Deus, eu acredito em tchá-tchá-tchá. É só um rótulo. Então, nós somos eternos criadores e experimentadores. Então, nós recebemos aí uma imensidão chamada universo, multiverso, diversos universos juntos, interligados, a gente viu isso nos outros vídeos. Estamos experimentando tudo. Só aumentando nossa capacidade de criação. Hoje estamos criando um carro, amanhã estamos criando um planeta, e aí vai, e vamos cada vez mais estar imersos em uma perspectiva nova. E isso é eterno, isso é maravilhoso. Então, somos livres em co-criar realidades e escolher experiências. Somos eternos criadores e experimentadores, ou seja, criamos, mas criamos dentro de uma limitação. Essa limitação somos nós. Tá? Então tem aquela coisa, não acredito em livre-arbítrio porque eu queria fazer. Isso é falta de humildade, é não enxergar que existem limitações em tudo no universo. Mas essas limitações estão mudando, por exemplo. Há um tempo atrás a gente estava só na superfície da Terra, já estamos no espaço. Aqui pertinho, mas já tem sondas aí que passaram. A gente viu Plutão no vídeo Deus versus Big Bang, eu falei que a gente não conhecia Plutão. A gente agora conhece aí, ó. Mudei a minha perspectiva. Vimos a cara do Pluto lá, ó, o bonitinho. Estávamos num evento Horizonte chamado Útero. A gente lá bebê e pensando, meu Deus do céu, será que existe vida além do útero? Aí tem bebê que pensa, eu não sou dessas correntes, nada existe fora do útero. Outros, não, existem várias coisas fora do útero, mas não sei o que é, mas foi alguém que fez. Até que a gente sai do útero e enxerga essa realidade que vivemos agora. Então, nós somos criadores, nós criamos o quê? Experimentações que nos trazem isso aí, esse sorriso, a felicidade, a alegria, a vontade de querer mais. Nós vamos mudar nossa perspectiva e vamos ver que estamos linkados, como nessa imagem embaixo, em outras realidades, em outras dimensões, ou seja, em breve vamos passar de dimensões e começar a lidar com outras consciências que estão interligadas com a gente, mas a gente não consegue enxergar. Estamos dentro da escola. Quando o período letivo termina, que a gente sai da escola, um novo horizonte se abre. E aí a gente realmente volta para casa, porque agora aqui a gente está na escola. Então nós estamos sempre criando. Mas existem limitações. Tá? Limitação à escola, planeta Terra, limitação corpo, limitação física, etc. Moral, intelectual. Mas para falar de livre-arbítrio, entender o que são essas limitações em um universo infinito, a gente vai falar sobre o próprio universo. Um exemplo. O próprio livre-arbítrio é um parâmetro fractal. O que seria? Olha essa folha de uma árvore, que ela em si já tem a mesma figura da árvore. E se você tirar só um galhinho, uma folhinha desse galho, você vai ver que ele tem o mesmo formato da árvore e o mesmo formato do galho. E dentro dessa folhinha tem várias outras folhinhas menores que você tira uma, tem o mesmo formato da árvore, o mesmo formato do galho, o mesmo formato da folha, ou seja, isso é um fractal. Então são infinitas possibilidades dentro de uma fronteira finita. Mas essa fronteira finita, ela segue uma mesma dinâmica. Daí a gente viu nos outros vídeos que a gente vive nesse multiverso fractal. Sabe? Do micro ao macro, tudo tende ao infinito. E nós somos um pontinho nisso aí. Um que chama de singularidade. Onde nós somos uma singularidade. Um pontinho, uma gota nesse oceano, mas ao mesmo tempo, dentro dessa gota, nós somos um verdadeiro oceano de átomos, um oceano de um outro literal universo de existência. Então, a cada evento horizonte, adentramos um novo universo de percepções. Tá? Como a gente falou, você está no evento horizonte hoje aqui. Quando você morre, sua consciência já entra em uma outra perspectiva. Acontece o evento horizonte morte, o evento horizonte nascimento, você sai do outro, o evento horizonte viajar, sair do planeta Terra, evento horizonte conhecer outro país, conhecer novas fronteiras, novas línguas, conhecer o subsolo, conhecer o fundo do mar, visitar um planeta pela primeira vez. Isso tudo são eventos horizontes que trazem conhecimento, novos experimentos, uma nova perspectiva. Isso é evolução. Então a nossa liberdade,
A gente está vendo que a nossa liberdade ela é moderada. Moderada, pois existem limites, existem fronteiras, como a gente acabou de ver. E existe todo um arranjo do universo. Então, a liberdade, eu gosto dessa frase, a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Isso é que chamamos de respeito ao livre-arbítrio. Tá? Respeitar o livre-arbítrio é você respeitar que cada um tem suas escolhas. E à medida que suas escolhas, você já tem escolhas de interferir nas escolhas do outro, isso já começa a ser uma quebra do livre-arbítrio. Então, existe respeitar o livre-arbítrio, justamente respeitar que o outro é uma perspectiva única do universo também. Então, tem uma frase aí de José Saramago, onde ele fala: aprendi a não tentar convencer ninguém. Que bom que ele aprendeu isso. Essa é a ideia. Eu, provavelmente, não estou aqui para convencer ninguém. Não acredita em mim. Digo isso em quase todos os vídeos. Vá pesquisar, vá pensar diferente e vai evoluir. Então, o trabalho de convencer é falta de respeito. É uma tentativa de colonização do outro. Sabe aquele termo? Doutrinar. Eu sou um doutrinador. Esquece isso. Eu sou altamente contra você querer doutrinar alguém. Você não tem que impor a verdade a ninguém. Se cada um é uma perspectiva única, cada um tem sua verdade. Então, esta moderação universal, ou seja, qual é a lei universal que rege todo o equilíbrio do universo? É a chamada lei da ação e reação. Certo? Nós temos limitações e escolhas, caminhos, buracos de minhoca para outros universos. Mas tudo tem uma reação para gerar um equilíbrio. Então, você toma uma atitude de um jeito, existe uma reação desse jeito. Você tem atitude de outro, já existe um outro tipo de reação. Mas tudo para manter o equilíbrio do seu aprendizado. E esse equilíbrio, o que rege o equilíbrio, gente, é o amor. Mas não é o amor aquela coisa de, ô minha linda, ô senta aqui, ou vamos conversar, vamos abraçar, irmãos, vamos pegar todos aqueles assassinos lá no presídio, vamos trazer para jantar aqui em casa, irmão. Você vai morrer. Se o cara for um assassino, ele vai te matar. Amor, gente, eu vou, na minha humilde capacidade, eu vou chamar de justiça. Por isso que eu digo que o bem, que é a criação, o equilíbrio universal, Deus, o início do tudo, ele é justo. Ele é justo, ele vai dar N oportunidades a todos. N oportunidades, N experiências, tá? E aí, superando essas barreiras de tempo e de perspectiva para entender, é bem complexo, não está vendo, mas isso é amor. Então, além do tempo, além de dimensões e formas de vida, a lei universal do equilíbrio é o amor. Na plenitude da palavra, ou seja, respeito, justiça, empatia, é a vida. A vida é amor. A vida em sua existência em si já é amor. É deixar o universo gerar um outro universo para coexistir nesse grande multiverso fractal. O universo gera um universo. Ser humano gera um ser humano, que gera outro ser humano. Lembra que eu falei aqui agora na folhinha? Isso é um multiverso fractal. A gente vai ver como é lindo. Em todos os parâmetros da existência, nós vivemos nessa doação, nessa ação e reação, que é o multiverso mesmo. Então, nossa liberdade é moderada, estamos a um passo de um novo evento horizonte. Vamos entrar na era cósmica, gente. Estamos a um ponto de a nossa ciência nos levar à viagem espacial. Estamos a um ponto de uma transição planetária entrar em seu ápice. Estamos a um ponto de consciências de outros planetas, de outras densidades, se manifestarem visivelmente, vamos falar assim, dentro da nossa experiência. Isso vai ser um choque muito grande, e vai ser um choque tão grande quanto um bebê que entra, que sai de um útero, toma aquele choque, respirar pela primeira vez. Vamos ter que viver pela primeira vez de uma forma completamente diferente social, de existência. E eu acho que esse é o projeto desse canal aqui, que é levar a consciência cósmica, preparar o ser humano para pensar de uma forma diferente. Então tem uma frase aí de Will Durant, que diz que toda ciência começa como filosofia e termina em arte. Muita gente até me questiona, pô, Rodrigo, tem certas coisas que eu não vejo, não ligo muito à ciência. Por que ciência? Eu considero ciência como o estudo em cima de observação, de fatos, observação da natureza. Mas muita coisa que a gente coloca é de cunho filosófico. Mas eu consideraria uma filosofia como um guia, uma preparação de terreno, formador de pensadores, para que se construam cientistas com a nova consciência e aí sim surgindo uma ciência universalista, uma ciência
um conjunto de ciências onde a gente pode abordar isso de uma maneira mais universal, mais fraternal, mais equilibrada, não só aqui para a nossa sociedade, para a nossa cultura, mas sim para todo o universo. Então somos um estudo filosófico que expandirá nossas fronteiras e romperemos um novo caminho para uma ciência universalista, onde sua beleza se confundirá com arte. Ou seja, qual é a nossa ideia aqui, gente? É difundir amor. Amor é conhecimento, amor é arte, amor é viver. Tá? Então a gente vai ver que a beleza do universo é o amor. Então nossa liberdade, gente, nosso livre-arbítrio, nós somos livres? Sim. Somos limitados? Sim. Somos presos? Sim. Somos. Tá? Então, falar sobre livre-arbítrio é relativo. Podemos falar sobre livre-arbítrio em relação a tal circunstância da sociedade. Então em relação a esse ponto estamos presos. Sim, Rodrigo, então existem consciências aí, os Illuminatis, etc., tal, que estão dominando o planeta Terra, nosso sistema social. Como você pode dizer que somos livres se a gente não pode viver em outro esquema de vida? Temos que trabalhar por um bando de sacana que está ali no bem bom, nos torturando, né, usufruindo do suor aqui da base piramidal, da sociedade, etc. Como dizer que somos livres? Estamos na Matrix. Estamos presos. Somos escravos. A verdade é essa. Para isso que você está colocando, nós somos escravos. Mas, numa outra perspectiva na linha temporal, somos consciências que viemos para essa Matrix 3D e vivenciar isso aí. Quem sabe o que a gente já passou lá atrás? A gente escolheu, a gente precisava vivenciar isso aqui. E dentro dessa limitação, dessa escravidão, enxergar uma potência de outras perspectivas, de enxergar novas possibilidades, ou seja, aprender. Tudo tem seu aprendizado, tem seu para quê. Então a Matrix é importante para a gente aprender que não se deve fazer isso e que não é legal e mudar. Certo? E sair é um evento horizonte mais um. Então essa frase é lindíssima. Você faz escolhas. Você segue seus caminhos. E as escolhas é que vão fazer você, vão construir você como unidade cósmica. Certo? Como espírito, como consciência. Então, olha esse gifzinho que está girando aí na tela de vocês. Da singularidade do ponto de você, a gente emana informação. Essa emanação, essa informação, ela termina levando um tempo, agregando informação, recebendo energia, informação dessa carcaça e voltando para a sua singularidade. Então, é o universo retroalimentando o seu próprio universo. Então, nós somos assim, um universo alimentando a ele mesmo com um universo de informações, de experiências. Então, gente, espero ter ajudado, tá? Para vocês que chegaram até esse horário aqui, esse longo vídeo. Se vocês esperavam que eu dissesse que livre-arbítrio é isso, você é ou não livre, é ou não, etc. A gente viu que a coisa não é bem simples assim. Então, convido vocês a enxergarem a vida de outra perspectiva. E espero aqui que o nosso trabalho, nossos projetos, que estão agregando pessoas, vocês vão ver que esse ano vamos agregar novas coisas, novos formatos. E o objetivo é esse, tá? É fazer você pensar diferente e fazer você buscar suas novas escolhas. Porque a gente aqui não quer interferir no seu livre-arbítrio, tá? A gente é da paz. A gente só quer convidar você a pensar diferente e ter boas escolhas em suas vidas. Então, gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês no YouTube, pelos comentários. Obrigado pelos comentários com críticas construtivas. Rodrigo, seu vídeo é longo. Rodrigo, você podia falar isso em 2 minutos. Gente, cada um tem uma didática. Eu já falei, eu preciso fazer o link entre informações. Meu objetivo aqui não é falar difícil, é tentar deixar a coisa mais acessível possível, tá? Mas agradeço muito a todas essas críticas, ao carinho no YouTube, a participação, o carinho no Facebook, a vocês, grupo do WhatsApp, um grande beijo, um abraço a todos vocês que me ajudam muito, trazendo conhecimento, trazendo principalmente indagações, perguntas, e eu acho que é isso que eu quero trazer aqui. Eu quero trazer para vocês perguntas. Eu não quero dar explicação para vocês, tá? Pensem diferente, perguntem diferente, que vocês assim vão conseguir dar um passo à frente nesse universo aí de possibilidades, tá? Então, gente, mais uma vez, obrigado. Fica aqui meu carinho sincero a vocês. E estamos aqui já com a novidade, tá? Esse ano, 2016,
temos a página do Ciência Universalista, onde estou sempre colocando notícias do mundo, notícias que de alguma forma sejam interessantes para a nossa forma de pensar. Temos agora um grupo, tá? Isso foi a pedido de muita gente, um grupo no Facebook, que é um grupo onde todo mundo tem uma dinâmica participativa maior. Tá? Então, todo mundo sai postando, sai conversando em uma dinâmica mais rápida do que a página. Tá? E temos aqui no YouTube, onde você pode se inscrever no nosso canal, com diversas pessoas comentando, vejam sempre os comentários, é bem interessante dos vídeos. E temos aqui no vídeo aqui, né, você pode abrir aqui o playlist e vão ver o menu, diversas playlists com diversos assuntos, diversos vídeos, não são vídeos gravados nossos, mas vídeos de outras mentes e que agregam sempre um novo pensar, né, para todos nós. E temos limitado o nosso grupo no WhatsApp, tá? Aquele grupo que fala pra caramba, muita coisa, muito debate. Então, para quem tem interesse em entrar, já vou avisando, a gente do Brasil inteiro, diversos debates, é bem legal e dá para tirar muita coisa mesmo de lá. É sensacional a participação de todos, tá? Então, gente, não me alongando mais, fica aqui meu carinho, a gente se vê em breve no próximo vídeo, que já está em preparação, e espero que tenham gostado, tá? Porque a viagem do conhecimento sempre continua, certo? Sejam livres, aprendam com suas prisões, com suas limitações, mas busquem a paz, a felicidade que tem dentro de vocês, tá? Primeira coisa, não se preocupe com o que os outros vão achar, com o que os outros vão achar do que você pensa, porque você vive para você. Isso não é egoísmo, tá? Isso é realidade. Você é um universo, tá? Então, seja um equilíbrio para esse seu universo. Seja um equilíbrio para a sua alma, para a sua consciência, para o seu corpo. Faça o melhor sempre possível, tá? E não se preocupe. Todos nós erramos, somos imperfeitos, porque fazemos parte desse mecanismo de evolução. Que bom que a gente vai evoluir, não vai estagnar. Então, gente, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com o princípio do universo. Fiquem com tchá-tchá-tchá. Fiquem com o cosmo. Fiquem com o Big Bang. Fiquem com o que você quiser. Mas fiquem em paz, tá? Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.